de morfar! Power Ranger! Em 1954, era lançado no Japão o filme Godzilla, um filme sobre uma criatura pré-histórica que sofreu uma mutação por conta de testes nucleares e sai causando terror e destruição por onde passa. O filme, além de ser uma crítica ao uso de bombas atômicas, ele também foi o primeiro de uma grande mídia cinematográfica, conhecido como Tokusatsu. Mas, o que é Tokusatsu? A palavra Tokusatsu é uma abreviação para a expressão Tokushu Kouka Satsui, que significa filmes de efeitos especiais. E na maioria das obras de Tokusatsu, sempre tem pessoas fantasiadas, monstros destruindo cidades, robôs gigantes e uma ótima história sendo contada. E temos várias franquias conhecidas dentro desse estilo, como Super Sentai, Ultraman e Kamen Rider. Tokusatsu não só faz sucesso no Japão, mas também em outros países, como no Brasil, que teve diversas séries que foram passadas aqui no país, como Jaspion, Jiraiya, Ultraman, Black Kamen Rider, Giban e entre vários. Talvez você não conheça essas séries, pois elas passaram há muitos anos atrás, mas com certeza o seu pai assistiu elas quando ele era criança. Mas o Tokusatsu que realmente explodiu de popularidade na época foi Power Rangers. Mighty Morphin Power Rangers foi a primeira série da franquia estreada na Fox Kids em 1993. Após Rita Repulsa ser libertada por astronautas da sua prisão em Marte, ela se prepara para conquistar a Terra. Então Zordon pede para Alpha 5, seu robô assistente, chamar um grupo de 5 adolescentes. Alpha obedece e teleporta o grupo para a base. Mesmo com os adolescentes confusos, Zordon explica que eles foram recrutados para ser os guerreiros que vão proteger a Terra, e dá mofadores e as moedas do poder, para que eles possam se transformar nos Power Rangers. Billy se torna o Ranger Azul, Zack no Ranger Preto, Trini na Ranger Amarela, Kimberly na Ranger Rosa e o Jason sendo líder da equipe, o Ranger Vermelho. Então eles partem para proteger a Lamento dos Anjos, lutando contra monstros de massa, e quando a coisa ficava feia, como o monstro principal do episódio ficava gigante, os Rangers chamavam os Zods. Os Zods são robôs gigantes com visuais de seres pré-históricos, sendo eles Mastodonte, Pterodátilo, Triceratops, Tigre de Sabre e Tiranossauro Rex. E eles podem se juntar formando o Megazord, um robô gigante com vários apetrechos, onde os Rangers controlam para derrotar um monstro quando ele cresce. E os episódios são mais ou menos isso. A Rita manda o monstro para a Terra, o grupo se transforma, derrota o monstro, a Rita ressuscita o monstro e faz ele ficar gigante, os Rangers chamam o Megazord e destroem o monstro. Eu sei que tem outras coisas, como o arco do Ranger Verde, que é muito massa, e algumas diferenças da série original. Pois, para quem não sabe, Mighty Morphin Power Rangers é uma adaptação da série de Super Sentai Zyuranger. E tem muitas diferenças com Power Ranger, não só nos atores, mas na história e no nome de certos personagens e monstros. Mas voltando ao seriado americano, Power Rangers foi um estrondoso sucesso no mundo todo na época, vendendo brinquedos, camisetas e mais um monte de coisa. E a série, além de ser renovada para outras temporadas, ela teve um filme chamado de Power Rangers, o filme, que lançou no dia 30 de junho de 1995, que é bem ok. Mas também eles tiveram outras séries além de Mighty Morphin, como Alien Rangers, Power Rangers Zeo, Espaço, Galáxia Perdida e muitas, mas muitas mesmo. E continua passando até hoje, tanto que a última série que lançou foi Power Rangers Cosmic Fury, em 2023. Que além do time principal do Cosmic Fury, a série traz outros Rangers antigos de séries passadas, como o Billy, e o Lord Zed sendo outro vilão da primeira série, como o vilão principal aqui. E bom, eu sou o Botcrap, e hoje falarei de um dos filmes da franquia que eu vejo menos pessoas falando sobre, que é Power Rangers, o filme, 2017. Então pega a pipoca e aproveite o vídeo. Power Rangers, o filme. A história começa há 65 milhões de anos atrás, no planeta Terra, na Era Cenozoica, onde nós conhecemos os primeiros Power Rangers que foram mortos, apenas sobrevivendo o Ranger Vermelho, que pega as pedras do poder de seus companheiros e as esconde antes que Rita Repulsa pudesse pegá-las. E na hora que Rita iria matar o Ranger Vermelho, ele manda um meteoro cair na Terra, que o mata e joga a Rita no fundo do mar, que se afoga no processo. Daí voltamos para os dias atuais, onde nós conhecemos um dos protagonistas, que é o Jason, que está fazendo uma pegadinha junto com seus amigos na escola da Alameda dos Anjos. Só que o plano vai por água abaixo, pois a polícia chega para atrapalhar. Então Jason tenta fugir, mas sofre um acidente e acaba sendo preso.
sendo obrigado a usar uma tornozeleira, ouvir o sermão do pai e ter que estudar aos sábados para pegar detenção. Então, quando ele entra na sala de detenção, as pessoas ficam zombando dele pela pegadinha mal sucedida. Mas ele não se importa. E lá nós conhecemos o Billy, que está sofrendo bullying por um cara que fica ameaçando e amedrontando ele. Até que Jason chega e o protege. Indo pro banheiro da escola, conhecemos a Kimberly, que estava discutindo com as amigas, pois elas estavam terminando a amizade com ela. E o motivo era o mesmo da Kimberly estar na detenção, que ela tinha vazado um nude da amiga para um cara que ela estava gostando. E o melhor jeito que essas amigas mostram que elas não são mais amigas dela, é cortando uma foto delas com a Kimberly. E após esse término, Kimberly decide mudar o visual cortando seu cabelo. Por quê? Eu não sei. Voltando pro Jason e o Billy na saída da detenção, Billy disse que eles podiam sair. Jason acaba negando, pois ele tá com a tornozeleira e não podia ficar fora de casa por muito tempo. Mas Billy disse que podia ajudar nesse problema. Então Jason vai pra casa do Billy e ele resolve o problema da tornozeleira hackeando. E depois o Billy pede ajuda do Jason a levar ele de carro para a mina de ouro, pois ele ia fazer uma escavação. Jason aceita e o leva para a mina. Para não se meter em encrenca de novo, ele decide ir embora. E no caminho, encontra Kimberly dando um salto no lago. Ele meio que se preocupa, pois acha que ela está se afogando, mas logo em seguida ela acaba saindo do lago tranquilamente. E eles começam a conversar, bater um papo, dando indícios de um romance. E depois disso, somos apresentados a Trini e o Zack. Numa cena onde o Zack está espionando a Trini. E só para lembrar, eles também estão na mina onde os outros estão. O filme volta pro Billy preparando explosivos para estourar a escavação. E quando ele explode, causa um grande barulho, que todo mundo ouve e se reúne e começa a discutir com o Billy, pois ele podia ter alertado os seguranças. Mas dentro da escavação onde foi explodida, eles encontram as pedras do poder, que o Ranger Vermelho escondeu no passado. Cada um pega uma das 5 pedras e fogem, pois os seguranças estavam chegando. Então o Jason pega um carro e todo mundo se junta para fugir. E enquanto rolava a perseguição, eles tiveram a brilhante ideia de despistar os seguranças pela linha do trem. Isso obviamente acaba dando errado, pois o trem acaba acertando o carro, que é jogado para longe. Indo para o navio pesqueiro, os pescadores acabam encontrando uma mulher morta enquanto pescavam, que é a Rita. Então eles chamam um policial para resolver o caso, e obviamente isso dá errado, e ela mata ele. Agora, voltando com os Rangers, o filme dá um corte e voltamos para o quarto do Jason, e ele acorda achando que era apenas um sonho. Até que ele descobre que ainda estava com a pedra, e os outros também percebem coisas incomuns, como estarem bem mais fortes, principalmente o Billy. E na escola, o Billy de novo estava sofrendo bullying, com o cara ameaçando que iria quebrar seu pulso. Só que ele não consegue, pois o Billy estava muito mais forte por conta da pedra. Então o Billy tenta dar uma cabeçada e desmaia no chão. Todo mundo que viu achou que tinha sido o Billy, e do nada ele começa a virar o popular da escola. Mas aí o Jason e a Kimberly chamam o Billy para conversar sobre o que está acontecendo com eles, e decidiram voltar para a mina para descobrir. E lá eles encontram o Zack, que estava perseguindo a Trini. Então eles se juntam ao Zack, até que a Trini pula de um penhasco para o outro, em uma distância enorme. Todos ficam impressionados e decidem fazer o mesmo. A maioria consegue, menos o Billy, que acaba caindo e morre. Mentira, ele não morreu não. Ele caiu numa cratera que tinha água. Todos pulam no penhasco, menos a Trini, que é forçada pela Kimberly. E lá dentro, eles começam a emergir luzes com as cores de cada um. E decidem ir mais fundo, que acabam caindo em outro lugar, onde tinha uma nave alienígena. E lá eles conhecem o Alpha 5 e o Zordon, que era o Ranger Vermelho do começo do filme. E ele não vai muito com a cara dos jovens. Mas aí ele explica sobre quem são os Power Rangers. E que eles precisam proteger o Cristal Zell de uma mulher chamada Rita Repulsa. Pois se ela pegar o cristal, ela vai ter poder de criar e destruir planetas. Só que o pessoal rejeita e vai embora. Mas antes do Jason ir, Zordon tenta convencê-lo, pois ele era o Ranger Vermelho e o líder da equipe. Então após o Jason sair, ele tenta conversar com os outros, mas não obrigando eles voltarem. Mas disse que voltaria no dia seguinte para treinar. E enquanto isso, na Alameda dos Anjos, a Rita tá tocando terror na cidade e roubando o máximo de ouro possível para construir seu precioso Goldar, um monstro gigante feito de ouro, que vai ajudar ela a pegar o Cristal Zell. Mas agora, com os Rangers, eles voltam no dia seguinte para treinar, só que tem um problema, eles não conseguem morfar, então eles têm que treinar sem as armaduras. Daí eles começam a aprender a lutar usando os hologramas de monstros como adversário, em uma sequência com música e tudo mais. Tem até uma parte deles usando um pouco dos Zod, mas mesmo assim não funciona. Bem, quero dizer funciona. O Billy consegue morfar, mas volta ao normal de novo. O problema mesmo é que eles não conseguem controlar a morfagem. Então o Zordon manda eles ir embora
menos o Jason, que começa a discutir com ele. E Jason acaba descobrindo que o Zordon precisa que eles morfem para que a rede de morfagem abrisse e ele pudesse reviver e enfrentar a Rita. Daí o Jason vai embora full pistola com o Zordon e volta pro grupo que estava acampando por lá. Daí eles começam a contar sobre seus problemas familiares e suas inseguranças, menos a Ranger Rosa e o Vermelho. Mas depois corta pra casa da Trini, onde a Rita aparece tacando ela na parede dos móveis e pede pra ela achar o Crystal Zell, senão lá ia matá-la. Após isso, a Trini chama todo mundo para se reunir e conta sobre o ocorrido. Daí eles têm a brilhante ideia de matar a Rita, que é uma ideia idiota, e obviamente eles são derrotados. Aí a Rita prende ele no corpo de um barco e pergunta de novo a localização do Crystal Zell. O Jason diz que não sabe, mas ela já sabia que o Billy sabia, pois enquanto eles treinavam, o Billy estava descobrindo onde estava o cristal. Então a Rita ameaça matar o Zack se o Billy não contasse. Daí ele conta a localização e logo em seguida ela solta a parte que estava segurando ele no barco, deixando ele para morrer afogado. E depois disso a Rita liberta todo mundo e vai embora. Eles tentam salvar o Billy levando ele para o esconderijo, mas o Zordon disse que não podia fazer nada. Então eles começam a falar sobre como o Billy era um ótimo amigo e que ele estava feliz por estar com eles e ele não deveria ter morrido e tal. E todos esses discursos acabam abrindo a rede de morfagem, dando a chance de Zordon poder voltar à vida. Então ele tenta, só que desiste, e traz o Billy de volta à vida, pois ele percebe que seu tempo já passou, e que chegou a hora de novos guerreiros enfrentar a Rita Repulsa e proteger o seu planeta. E após isso tudo, eles finalmente conseguem morfar e se tornam os Power Rangers. Essa cena é braba demais. Só acho que esse era o momento perfeito para tocar a música do seriado. Agora, fora do esconderijo, estava cheio de monstros da Rita. E ela, sabendo a localização da pedra, começou realmente a tocar os terror na cidade. Mas agora ela não estava mais sozinha, porque ela estava com seu monstro gigante Goldar, feito com o ouro que ela roubou. Então depois que os Rangers derrotaram os capangas que estavam perto da base, eles pegam o Zod e vão impedir a Rita. E é nessa parte que toca o Go Go Power Rangers. Após a sessão nostálgica, os Rangers usam os Zods para atacar a Rita e seus monstros. Só que sem sucesso, pois o Goldar era muito forte e joga eles no buraco cheio de lava, que é onde está o Crystal Zell. Só que em vez deles morrerem, os Zods se fundem e formam o grande e poderoso Megazord, que se prepara para lutar contra Goldar e a Rita, que estavam fundidos. O problema é que eles não sabem controlar o robô direito, e acabam ocorrendo alguns imprevistos. Mas após se organizarem, eles partem para cima do Goldar com socos e pontapés. Goldar revida também, mas seus ataques são bem fracos. E para derrotá-lo, o Megazord pega suas duas espadas e crava no peito de Goldar. E a Rita, sem medo nenhum, tenta enfrentar o Megazord sozinha, e leva um tapão que joga ela no espaço. O filme termina com o Megazord dançando, enquanto os cidadãos da cidade gravam e tiram foto desses novos heróis. E a cena pós-crédito tem a aparição de Tommy Oliver, o nosso grande e amado Ranger Verde. Ou melhor dizendo, o casaco dele aparece. Tommy Oliver. Tommy Oliver. Na época, quando assisti esse filme, ele me deixou com um gosto amargo, pois eu achei ele sério demais comparado à série clássica, ainda mais porque os Rangers demoram muito para morfar. Mas hoje, assistindo melhor, eu ainda acho ele sério demais e demora muito para os Rangers morfarem. Só que dessa vez, eu gostei do filme. A história é boa e bem desenvolvida, ainda mais na construção de amizade dos Rangers, o jeito que eles se conhecem e na morte do Billy, que é onde eles sentem que perdem uma parte importante da equipe. O vínculo de amizade deles fica muito forte, e é isso que faz eles morfarem e se tornarem os Power Rangers. Bom, foi isso que eu entendi. E que é bem diferente da série original, onde eles são apenas grandes amigos que gostam de fazer o bem. Que na parte da adaptação dos personagens, nós temos altos e baixos, nas origens e nos visuais de alguns deles, como o Zordon. A origem do Zordon da série não é muito bem falada no seriado, mas ela é contada em outras mídias, como quadrinhos e até o filme de 95. Só que tem algumas coisas dessas mídias que não são canônicas e também acabou havendo reformulações. Por isso eu vou falar apenas do básico da série, onde há 10 mil anos atrás, Rita e Zordon eram grandes inimigos e travavam muitas batalhas. E na última, Rita acaba prendendo Zordon numa dobra do tempo e ele usa seus poderes para selar Rita e seus capangas em uma lixeira espacial. Então Alpha 5 cria o centro de comando para conseguir se comunicar com Zordon e depois eles se preparam anos e anos para o dia que Rita irá se libertar. Para então Zordon mandar a Alpha convocar um grupo de jovens com garra e o resto vocês já sabem. E isso é bem diferente da história de 2017,
porque no filme, o Zordon era um Power Ranger, em específico, o Ranger Vermelho, que viu sua equipe ser morta por uma das membras, que era a Rita, e quando o meteoro cai, ele é salvo pela força de morfagem. Porém, seu corpo é destruído e ele tem que viver como uma cabeça tecnológica. E a personalidade desse Zordon não é nem um pouco igual ao original. O Zordon da série era um ser sábio, inteligente que sempre tentava ajudar os Rangers nos seus problemas, dando dicas e ensinamentos. Já no filme, o Zordon desconfia dos Rangers no começo, não acreditando que o universo ia ser salvo por jovens, e depois fazendo eles treinar muitas vezes e falhando no processo, e discutindo com o Jason sobre usar a equipe para apenas revivê-lo. Mas quando o Billy morre e a rede de morfagens abre, a única chance dele voltar é ele decidir reviver o Billy, pois eles são os novos Rangers. E eu acredito que se tivesse uma continuação, eles podiam melhorar ainda mais o relacionamento dele com os Rangers. Eu gosto do Zordon original, mas eu fico feliz que o do filme não seja igual ao da série, porque esse Zordon é uma ótima adaptação do personagem, igual o Alpha. Eu prefiro 1000 vezes do filme do que o da série, porque o Alpha do filme não é um peso morto e medroso como o da série, que fica só dizendo: ai, Zordon, o que vamos fazer? Os Rangers estão em perigo. O Alpha do filme é muito mais legal e confiante, tendo uma personalidade muito melhor do que o da série, ensinando até o Ranger Azul a lutar, mas ele também tem algumas coisas do Alpha original, como as frases de efeito. E acho que a única coisa que ele é inferior é o seu design, que é muito feio. Sério, isso nem é semelhante a um robô direito, parece um anão alienígena com uma tampa de lixo na cabeça. Mas já que falamos do Zordon, chegou a hora da sua nêmesis, a grande Rita Repulsa, que tem uma origem diferente de Mary Morph e da Bandora de Zyuranger. A Rita do filme era uma Power Ranger, sendo ela a Ranger Verde. Só que o poder subiu a cabeça dela, então ela traiu a equipe para pegar o poder do Cristal Zell, que está preso na Terra. Essa origem eu acho legal, comparando com a Rita original, que apenas tinha o plano de dominar o universo e tinha uma rivalidade com Zordon. As duas têm uma origem simples, só que a do filme é bem melhor trabalhada. E a sua personalidade se diferencia um pouco com a da série, porque ela não é tão caricata quanto a Rita do seriado, mas ela sempre dá seus momentos de sarcasmo e zombando de seus adversários. E em questão de vilania, a Rita do filme dá um show, pois ela não fica só no seu castelo mandando seus capangas irem atacar. A Rita aqui, além de ser muito poderosa, ela é ameaçadora, porradeira, assassina e amedrontadora. Bem, o filme tenta fazer ela ser assustadora, que funciona em alguns momentos, quando ela revive e na simulação do Zordon. Mas o visual dela é bem genérico e não traz imponência nenhuma para quem ela é. Só gosto da sua construção, começando com ela toda ferrada tendo que pegar ouro para se rejuvenescer, criar seu cajado e, é claro, reviver o Goldar. Só que o visual final não é tão legal assim. Eu prefiro mais o visual de feiticeira da Rita da série, mesmo sendo exagerado. Eu acho bem mais legal. Acredito que eles podiam ter feito uma mistura de visuais. Por exemplo, essas artes aqui. Quer saber? Esquece. Isso tá muito ruim. Parece até aqueles bichos do The Last of Us. Mas o visual da Rita do filme não chega aos pés ao visual do Goldar. Não só no visual, mas o personagem em si. Sério, o que eles fizeram com o Goldar? O personagem era tão massa e imponente. Em Mary Morph, Goldar é o guerreiro leal da Rita e um dos antagonistas que mais aparece na série. E o seu visual é fenomenal, uma mistura de cavaleiro felino e escorpião. Parece que eles tentaram fazer uma armadura gigante viva, mas como ele é feito de ouro derretido, ele mais parece um simbionte. O que lembra a armadura é o capacete, mas não tem ninguém usando capacete. Esse bicho não tem nem rosto direito. Pelo que eu vi nos brinquedos, ele tem uma boca, mas mal dá pra ver essa boca no filme. Resumindo, podiam ter feito um visual muito melhor para o Goldar. Ainda mais porque eles botaram muito hype nele no decorrer do filme, mas quando ele aparece, ele ser assim, sério, o Goldar original é melhor em tudo nesse bicho aí. Ainda bem que os Rangers mataram ele no final. Mas agora, chegou a hora deles. Então... eu gostei dessa nova versão da equipe de Mary Morph e o jeito que eles se tornaram amigos, que foi muito bem construído. O meu problema mesmo é que eles mostram de forma no filme, apenas naquela ceninha de treinamento e na batalha final. Eu só acho que podia ter mais cena deles usando os trajes, que sendo sincero, eu não sou muito fã desse visual dos Rangers. Eu sei que era pra ser mais alienígena e tal, mas eu só acho eles esquisitos. Só que também eles não são tudo de ruim. Eles têm coisas boas, como o capacete com a boquinha, as cores serem bem mais vivas e o jeito que eles morfam, que é com nanotecnologia, que foi usado bem antes dos filmes recentes da Marvel. E outra coisa que o filme acerta é o convívio que os personagens vivem, e por que eles são daquele jeito. O Jason aqui é um típico adolescente popular americano, que joga futebol e tal, mas isso acaba quando ele faz aquela besteira no começo do filme.
e depois seu pai leva ele para detenção, e é nessa parte que a gente vê que eles não se dão muito bem, já que o pai do Jason viu o grande talento que ele tem no futebol. Tanto que o sermão do pai era sobre isso. Se ele virasse um jogador de profissional, poderia ajudar a família dele. Porém, o Jason já estava cansado de ouvir isso, pois isso fazia ele pensar que não estava fazendo aquilo por querer, mas sim por obrigação. Tanto que ele nem se importa mais com os troféus que ele ganhou. Eu gosto da forma que trabalha a vida do Jason. Só acho que podiam ter mais cenas dele com o pai, porque a gente só teve cena dele no carro e no final, quando o Jason morfado salva ele de dentro do carro. Mas não tivemos cena dele se reconciliando ou se entendendo. E aí pessoal, Bosta do Futuro aqui, e eu queria adicionar mais uma coisa nessa parte, que não teve só essas duas interações entre eles. Teve mais uma no meio do filme, e eles conversam sobre o carro que o Jason quebrou lá no começo. E por algum motivo, eu achava que tinha uma cena deles se reconciliando no final do filme. Porém, quando fui rever, não tinha essa cena. Talvez tenha sido coisa dos trailers ou efeito Mandela. E é só isso mesmo. Se eu tiver falado alguma besteira, me avisem e segue o vídeo. Talvez eles não colocaram isso para trabalhar numa continuação mais aprofundada, algo que infelizmente não vai acontecer. E ele, como líder dos Rangers, é bom também, sempre mantendo o grupo unido e os defendendo de não conseguir morfar. E é isso, não tenho mais o que dizer, é um ótimo Ranger vermelho. Agora, o Billy do filme tem muitas diferenças do original. Eu gosto muito do Billy da série, principalmente nas produções atuais da franquia, onde ele vira um líder do seu grupo no especial de 30 anos e ajuda as outras equipes de Rangers. Mas aqui, ele é um garoto com autismo e bem antissocial, mas mantendo a ideia dele ser o nerd da equipe. E algo que eu não contei na parte da história, foi o motivo dele ir para as minas fazer aquela escavação. No filme ele conta pro Jason um pouco sobre seu pai, e como eles iam sempre para as minas procurar enquilharias. E algumas partes do filme ele meio que fica conversando com seu pai sozinho. Essa parte eu não entendi direito, ainda mais que essa história é contada enquanto o Billy estava hackeando a tornozeleira do Jason. E tava tendo uma discussão e o barulho da tornozeleira apitando, que a historinha acaba passando despercebido no filme. Mas o Billy em si é um personagem muito legal, carismático e meu Ranger favorito da equipe. Ele tem alguns clichêzinhos de nerd de filme americano, mas eu não me importo muito com isso. A Kimberly eu não tenho muito o que falar dela. Na série ela não é nada demais, e no filme ela é uma personagem legal. Eles tentam aprofundá-la colocando a briga com as amigas sobre o nude da garota que ela mandou pro cara que gostava, pra depois mostrar ela querendo fugir da cidade e... sei lá, é um bagulho tão banal. Não que vazar nude de uma pessoa seja algo bobo, isso é crime. Mas isso no filme é tão... hã? Tipo, eu não veria isso em Power Rangers, mas sim numa série de adolescente genérica da Netflix. E certas partes do filme eles tentam criar uma química dela com Jason que é muito ruim e não leva pra lugar nenhum. Porque todo mundo sabe que o certo é ela ficar com o Tommy. E diferente da Kimberly, que eu acho legal, eu acho a Trini bem sem sal como personagem. Ela também tem problema com os pais, pois eles são bem controladores. Principalmente a mãe dela, que não aceita a filha ser quem ela é. E eu gosto como mostra a relação da Trini com a sua família, pois tem muitas pessoas que têm pais controladores que querem que o filho seja do jeito deles. Só acho que eles fizeram um pouquinho exagerado, porque eu não sei o motivo de fazer xixi no pote ajudaria em algo. Mas a Trini é uma personagem bem ok. Ela é apenas uma garota solitária que tem problema com pais controladores e gosta de praticar yoga ou algo do tipo, enquanto ela não sabe que um cara gosta de ficar observando ela. E esse cara é o Zack. Ele é um personagem bem maluco e também esquisito, tendo uma tara bizarra com a Trini, vigiando ela, agarrando ela e tendo um jeito de machão brigando com o Jason e se achando melhor que todo mundo. Mas na verdade ele é apenas um filhotinho assustado. No decorrer do filme, quando mostra a relação da Trini com a família, eles também mostram do Zack. E é aí que a gente descobre que ele é pobre e vive num trailer com a sua mãe que está muito doente, tendo que cuidar dela dando comida e medicações. E ele tem muito medo dela morrer, porque se ela falecer, ele vai estar sozinho, sem ninguém. E isso é bem triste, mas muito legal ver no personagem. O filme faz a gente ter remorsos ao Zack, que pra mim funcionou. Agora, saindo dessa vibe meio triste, eu preciso falar dos Zod. E aqui mantiveram a mesma ideia do visual dos Rangers, de ser mais alienígena. E isso foi uma péssima ideia para os Zods, pois eles parecem uns Transformers só que piorado, e nem lembram dos animais. Tipo, vocês acham que isso parece um tigre dente de sabre? Ou isso parece um mastodonte? É porque eu nem falei do Megazord, que meu amigo, que coisa horrorosa. Ele não parece que foi montado com peças de cada Zord, mas derreteram todos os Zord, os transformando em metal líquido, e juntaram eles para fazer essa gororoba de metal. Sério, por que eles não fizeram um visual no estilo de Pacific Rim? Ficaria muito melhor. Bom, chegou a dar meu veredito. Power Rangers, o filme de 2017, é uma boa adaptação de Mighty Morphin Power Ranger. Eu não esperava que me divertiria tanto assistindo esse filme.
A história é boa e muito bem desenvolvida, e tendo a origem de certos personagens mudadas, mas isso não acaba ficando ruim no filme, pois a origem desses personagens são muito melhores nesse filme do que na versão original. E um deles é o Zordon e o Alpha, que aqui são muito melhores que no seriado. Zordon sendo uma pessoa mais séria e rígida, que não confia nos Rangers no começo, e o Alpha sendo menos medroso e irritante para um personagem bem mais legal. Agora a Rita é uma ótima vilã. Mesmo adorando a Rita da série, eu gosto muito do que fizeram com ela no filme, com ela sendo bem mais maligna, porradeira e algumas vezes debochada. E os Power Rangers são bem mais sérios, contando muito mais aprofundamento na sua vida pessoal e tendo um grande desenvolvimento na formação da equipe, que é muito superior ao original. O único problema é a falta de cena deles sendo os Rangers, fazendo o longa parecer um filme de draminha adolescente da Netflix do que um filme dos Power Rangers. Outros defeitos também é o design de cada personagem. Tem uns que são muito bons como o Zordon, outros bonzinhos como os Rangers, alguns medíocres como a Rita e horrorosos como o Goldar, Alpha, o Zod e o Megazord. E a nota que eu dou pra esse filme de 0 a 10 é 7. É um filme bom, mas vindo de Power Rangers podia ter sido muito melhor. E bom, essa foi mais uma crítica. Se tiver uma opinião diferente, escreve aí nos comentários. Muito obrigado por ter assistido e tchau! Ok, pessoal, atenção, tá na hora de receber o pagamento. Matt, aqui o seu. R$50? Achava que iria receber um aumento por estar trabalhando com você há um bom tempo. Garoto, você é uma criança. É pra nem você tá recebendo dinheiro, e muito menos trabalhando. Se contenta com o que já tem. Tá bom, vamos continuar. Sr. Panda? Vocês sabem onde está o Sr. Panda? Faz tempo que eu não vejo ele. Espera, você não recebeu a carta? Que carta? Caros amigos, infelizmente terei que deixá-los. Acabei de receber uma proposta de emprego que vai mudar minha vida. O problema é que vou ter que deixar o Brasil. Não queria contar sobre isso no Natal para não acabar com o clima de festa. Espero conseguir ver vocês em breve. Assinado Young Bull, conhecido por vocês como Sr. Panda. Caramba, mano. Durante todo esse tempo Ele tinha ido embora e você nem sabia? Não era isso que eu ia dizer. Eu ia falar, durante todo esse tempo, o nome dele nunca foi Sr. Panda. Por que ele não contou o nome dele pra gente? Talvez ele gostasse de ser chamado de Sr. Panda. Bom, então sem o Sr. Panda cuidando da parte da ideia pros vídeos, vamos ter que fazer isso sozinho. Alguém aí tem uma ideia? Eu tenho uma. Que ótimo, Gerivaldo. Só espero que não seja a mesma ideia do seu talk show. A última vez que fizemos isso não deu muito certo. Não lembra? É mesmo, tinha esquecido daquele fatídico dia. Bom, eu vejo vocês depois. Tchau, Tchau, Sr. Bot. Bot. Aliás, obrigado por me deixar morar aqui e ter me dado roupas novas. É um ato de gentileza muito grande para uma pessoa como eu, senhor SMBR. Olha, esse é o nome que meus ex-mestres me deram. Eu gostaria de ser chamado de outro nome, de Vasco Yuseling. What? Sim, algum problema? Mas por quê? Stupid! 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 Olha, eu não vou... Cala a boca! Quem manda aqui sou eu, rapá! You little stubborn little pincus! Your manners are as bad as ever! You are dead! Not big surprise! Tá bom, mas vou tratar esse nomezinho mais como apelido. Pois agora, eu sou Vasco Neo Yuseling. Ok, voltando nessa conversa de vingança, quem é o nosso alvo? Ah, um youtuber. E qual é? O Felipe Neto? No. Authentic Games? No. Gemma Please? Nope. David Jones? No! Felipe Castanhari? Para! Para! Não deu. Ué, por que você quer vingança de um youtuber pequeno? O que ele fez pra você? Stubborn little pincushion! Checkmate tear you to shreds!
Mas é só um youtuber pequeno babaca qualquer. Existem vários assim. Por que seria tão incomum? Charged and ready. You little... Stop it, Metal Man! Ei, SM. Eu posso te contar uma história? Eu sei de uma coisa sobre você! Tu é um beta! Você é Ranger Azul! Você é cringe! Sua vez! Vagabunda da Você é cringe, gado e goré, eu não lhe damos.